Hoje vamos começar com uma curta história. Conta, meu amigo. Vina, eu estava na paragem, chegou lá um carro que deixou sair uma menina, uma catorzinha. Quem estava a conduzir esse carro era um senhor muito mais velho. E eu pensei que fosse o avô dela. Só que, quando a menina volta para o carro, porque parece que tinha esquecido qualquer coisa ali, ela quando sai dali, ela dá um beijo no senhor. Uou, Cornélio, um beijo. Um beijo! Cornélio, infelizmente, esta é uma realidade muito, mas muito comum na nossa sociedade. E estes senhores são até chamados de sugar daddies. E é sobre este tipo de relacionamentos intergeracionais que vamos conversar no Asas de hoje. Mas antes, olá, bem-vindo ao Asas. Para entendermos a sensibilidade das pessoas, que tal fazermos uma pergunta provocativa? Boa ideia, Cornélio. E que tal? E se nós escolhermos pessoas assim de forma aleatória, com idades diferentes, só para perceber como é que as pessoas reagem a este assunto? Confira. Diz, uma menina de 13 anos pode namorar e casar com um senhor de 40 anos. Não, não. Não, casar não. Antigamente eu acho que isso era normal, mas agora não. Não, E por que não? porque estariam a violar os direitos dela. Sim, ela ainda é menor de idade para poder se envolver com uma pessoa com uns 40 anos. As pessoas entendem que estes relacionamentos intergeracionais não são muito bons. E a pergunta que deve estar a fazer, e que até tem ideia da resposta, é: afinal de contas, por que é que essas meninas, Vina, se envolvem com estes senhores muito mais velhos? Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos perguntar às pessoas por que que estes homens se envolvem com meninas muito mais novas. Cornélio, concordo. Chega de olharmos apenas para a menina. É preciso também começarmos a responsabilizar ou a falar desses senhores, do papel deles de forma aberta. Mas sobre isso nós vamos responder mais adiante. Mais adiante. Porque agora nós vamos ter uma conversa muito interessante com a dona Ismênia sobre este assunto dos sugar daddies. Se não a conhece, esta é a melhor oportunidade para o fazer. Confira. Olá, no espaço de conversa de hoje viemos até Maotas para conversar com uma chefe de 10 casas sobre o tema do dia, que é as catorzinhas e os sugar daddies. E nada melhor que a Ismênia para nos ajudar a entender melhor sobre este assunto. Dona Ismênia, olá e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, e obrigada a nós por terem aceitado vir para o bairro das Maotas, quarteirão 23. Este é o nosso bairro e este é o meu quarteirão. Agora, Ismênia, falando do sugar daddies, o que é esta coisa de sugar daddy? Este fenômeno acontece aqui no bairro, acontece na zona, acontece no nosso país, é uma realidade. Primeiro vamos conversar sobre o que é esta coisa de sugar daddy, o que seria um sugar daddy? Um sugar daddy é aquele homem, né? Aquele homem dos seus 60, 65, 70 anos, que ele se diz, se julga que ele tem. Ele tem, então ele não somente quer somente depender da esposa que tem em casa. Às tantas a esposa até já não lhe satisfaz, não lhe diz nada. E principalmente, talvez eu possa até dizer que ele quer um sangue mais fresco, um sangue mais saudável. Então, esse é dado o nome do quê? De sugar daddy, para também poder atrair as criancinhas mais pequeninas ou mais novinhas. Sim. Agora, este assunto é novo, já existia. Qual é o diferencial que temos hoje, se é que já existia? Esse assunto é bem antigo. É bem antigo, mas antigo de verdade. Por quê? Porque há muito tempo faziam aquele trabalho de um pai, né? Sim. O pai conversava com o genro, nesse caso, lá fora, sem falar com a mãe, sem falar com a menina. Mas, por sua vez, faziam troca de bens. Mas eu sinto que agora as coisas estão mais modernizadas. Por quê? Porque hoje em dia o Sugar Daddy foi dado o nome de Sugar Daddy agora. Sim, Por sim, quê? sim.
Porque agora o sugar daddy, ele é que se oferece, a menina também se oferece para ele, mesmo até sem ele lhe mexer antes de lhe tocar ou dirigir-se a ela durante uma palavra qualquer. A menina já desfila à frente dele. Já desfila de que, pá, aquele ali tem que fazer um olá para mim, tem que dizer um oi para mim, tem que me pedir o meu número de telefone. Agora, como a Ismênia disse aqui, que este assunto não é novo, nós podíamos olhar para a realidade daquilo que foi os nossos mais velhos e ver que existia realmente esta troca de bens, que as meninas nem sequer tinham vozes, simplesmente eram entregues a essas uniões prematuras. Agora temos, como a Ismênia explicou, temos situações em que a menina ou o senhor, sem envolvimento dos familiares, eles já estão nessas relações intergeracionais. O que é que faz com que as nossas meninas não olhem para os exemplos que tivemos dos nossos avós e procurem esse tipo de relações hoje? Eu acho que os pais estão a falhar. Estão a falhar, porque não é porque a menina vem me dizer, mãe, eu já tenho namorado, meu namorado é Ernesto, este aqui, e quando Ernesto vai para casa, e eu fico a dizer para ela, de que nasce a partir de hoje, já que me mostraste o teu namorado, aqui em casa aqui, só vens para o quê? Para dormir, porque ainda não tens o quê? Não tens casa. É mecha, é caderno, é o que é que tu queres ligado a ti. Procura teu namorado. Então, respondendo à pergunta, este tipo de frases que nós ouvimos dos pais incentiva a que as meninas busquem esse tipo de relacionamentos intergeracionais? Eu acho que incentivam, sim, e isso é errado. Nós agora, Dona Ismênia, vamos acompanhar uma pequena nota de reportagens em torno deste assunto dos sugar daddies. Podemos acompanhar? Vamos a isso. Quem são os sugar daddies? Bem, para percebermos melhor, vamos começar entendendo o que é sexo intergeracional. Segundo o inquérito sobre população geral da ONU-SIDA e os módulos da SIDA sobre a sondagem de demografia e saúde, sexo intergeracional é uma relação não marital sexual com um parceiro que é 10 anos mais velho ou mais. Homens parceiros de raparigas com 10 anos ou mais anos mais nova são considerados sugar daddies. Baseado nessa definição, podemos também considerar esta relação de intergeracional. O termo sugar daddy surgiu em 1908 com o casamento de Adolf Spreckler, de 51 anos de idade, herdeiro de uma fábrica de açúcar, com a jovem de 27 anos, Alma de Bretterville, que o chamava pelo termo que em português significa papá de açúcar. Dá para perceber que a idade e a condição financeira são chave para ser considerado sugar daddy, mesmo não sendo herdeiro de uma fábrica de açúcar. A relação de raparigas com homens mais velhos no nosso país pode ter origem, entre outros, nas normas sociais. Uma delas diz que, quando os pais sabem que a filha tem um namorado, eles relegam todas as despesas da menina para este rapaz. Mas muitas vezes este rapaz não tem como suportar as despesas da namorada, não trabalham. Notando isso, elas cedem a convites de homens que têm ou até os procuram. Nas zonas rurais pobres, muitas vezes os pais não só permitem, como também chegam a forçar que as meninas se unam com homens muito mais velhos, os sugar daddies. Afinal, eles também querem ganhar qualquer coisa, como dinheiro ou outras riquezas. Para além das normas sociais, quais outras causas das relações e do sexo intergeracional? Bem, para além das normas sociais, entre as causas deste tipo de relações
estão a falta de acesso à educação, saúde, emprego e uma economia fraca que muitas vezes obrigam as mulheres e raparigas à disparidade de sexo e idade, com potenciais benefícios econômicos. As consequências para a saúde são as que deve estar a pensar. Eu vou dar alguns exemplos. Segundo o relatório da revista Intercâmbio, mulheres jovens de 15 a 24 anos têm as taxas de infecção de HIV mais elevadas do que homens de sua idade. A sua maior vulnerabilidade é, em parte, atribuída às relações sexuais com homens mais velhos. As taxas de infecção do HIV em homens mais velhos são mais elevadas do que nos meninos adolescentes ou jovens. As jovens mulheres cujos parceiros sexuais são mais velhos do que elas, 10 anos, são 2 vezes mais prováveis a nunca usar um preservativo, em comparação com aquelas cujos parceiros são, no máximo, 5 anos mais velhos. De volta ao nosso espaço de conversa. Ismênia, eu vou começar por perguntar logo. Quais são as consequências, quais são os perigos deste tipo de relacionamentos intergeracionais? Existem lá muitos perigos, muitos. Primeiro é da nossa saúde. Acima de tudo, o que está em primeiro lugar é a saúde. A saúde sempre esteve em primeiro lugar. Então, para dizer que tem esses perigos de doenças, apanhando doenças crônicas com esses sugar daddies, porque para começar, eles quando estão lá no relacionamento, né? Sim, sim. O sugar daddy nunca se abre para a menina ou para a rapariga dizendo que ele está a medicar. Nunca se abre. E como ele paga bem, ele nem aceita preservativo, o uso de Tem suas preservativo. exigências. Exatamente. Não aceita. Então a menina acaba fazendo tudo que está no pacote dele. Por quê? Porque ele paga bem. Agora, o que é que nós podemos fazer? Falamos aqui do quão perigoso isto é, sem tocarmos na questão psicológica, que acreditamos nós ter sim consequências graves. Mas o que é que nós podemos fazer? Afinal de contas, o que é que está a faltar em casa? E o que é que nós podemos fazer para mudar isto, para que esta menina se concentre no seu futuro, invista em si, invista nos seus estudos, e esses senhores também ganhem consciência, passem a incentivar essas meninas à escola, a projetar o seu futuro, a se projetar como jovens, como mulheres e a garantirmos um Moçambique melhor. O que é que cada um de nós pode fazer? Estou a falar de todos os intervenientes da comunidade, dos pais, da família, do chefe de quarteirão e por aí vai. Eu acho que talvez nós podemos expandir mais a informação, né? Expandir mais a informação para fora, falando também deste assunto na comunidade, falando também nas escolas, principalmente nas escolas. E também no centro de saúde, dando aquelas palestras, também nas igrejas. E eu creio que nós temos que levar esse assunto também para igrejas. E agora, sem deixar de lado este que devia ser quem protege, quem aconselha, quem é pai, quem é tio, quem é avô e muitas das vezes está a perpetrar este tipo de relacionamento, está a atrair estas meninas, o que é que nós diríamos para estes senhores? Que tomassem na consciência, em primeiro lugar, que eles também passaram daquela fase. Foram crianças, foram jovens, foram raparigas, e sem contar que eles também, lá atrás, têm netos. Talvez os filhos já são bem maiores, né? São grandes, mas têm netos. Ismênia, muito obrigada por esta conversa que foi muito rica. Nós agradecemos imenso pelas suas contribuições. O diálogo em casa, na família, na comunidade, no bairro, trazer mais informação, cutucar mais este assunto, que é uma realidade, apesar de ter sido modernizado, continua a ser um tipo de união prematura e nós queremos que isto termine, acabe, que as jovens elas investam no seu futuro e que tenhamos um Moçambique seguro, onde cada um de nós pode ser quem quiser ser. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas.
Existem muitas coisas a se reter desta entrevista. E uma delas é de que nós, como pais, devemos manter o apoio que damos às nossas filhas, mesmo depois delas começarem a namorar. Não devemos deixar a responsabilidade para aquele rapazinho. Nunca. Até porque nós é que somos os pais, nós é que somos as mães. E essa responsabilidade é nossa e não daquele rapaz. Bem, Vina, vamos fazer uma breve pausa. Voltamos já já. Bem-vindo à segunda parte do Asas. Hoje conversamos sobre as catorzinhas e os sugar daddies. E é sobre isso que conversamos com alguns jovens aqui da cidade de Maputo. Confira a perspectiva. Os relacionamentos intergeracionais ganharam outros contornos nos dias que correm, mas suas origens permanecem as mesmas. Damos vários nomes a senhores e senhoras que se relacionam com raparigas e rapazes, então podemos escolher alguns dos mais comuns: Sugar Daddy e Sugar Mommy. As coisas pagam, tipo, coisas, as nanas, tipo, as moças, para terem serviços, não sei dizer. Até pode saber, mas falar às câmeras é difícil, mas é em troca de sexo. Elas conseguem prover bens materiais e, em troca, ganham sexo. Sugar daddy só é para chular, não é para pôr no peito ou andar com a pessoa a dizer que é meu namorado, meu marido, entre aspas. É amante, só isso aí. As respostas de Vinice e Luana revelam um ponto-chave para a existência do sexo intergeracional: dinheiro. O que é preciso para ser considerado um sugar daddy? Quais são os requisitos do sugar daddy? Primeiro tem que ter dinheiro, óbvio. Tem que ter dinheiro, tem tipo estar em sítios que as moças mais novas vão querer estar. Conforme eu disse, dinheiro. Os sugar daddies podem parecer só das cidades, mas não são. Eles também existem no campo, claro, sob outras formas. Por exemplo, enquanto nas cidades eles atraem as meninas, no campo, frequentemente aliciam as famílias, mas, independentemente de quem é aliciado, nas zonas rurais, a prática de sexo com um adulto pode levar a uma união ou casamento prematuro. Destes relacionamentos resultam alguns problemas. Talvez doenças. Diz que essas pessoas costumam carregar muitas doenças por sugar daddy, né? Por estarem a andar com diversas mulheres e tal. Doenças, eu acho que são doenças como HIV, sífilis, as doenças que mais estão a atuar ultimamente. Eu acho que são por causa disso. Só para ter uma ideia, o Inquérito Nacional sobre o Impacto do HIV-Sida em Moçambique, INCIDA 2021, estima que, anualmente, 4,8 novas infecções ocorrem entre 1.000 pessoas de 15 a 49 anos de idade. Tal como no resto da África subsaariana, em Moçambique, a prevalência é claramente maior entre as mulheres, 15%, que homens, 9%. Mais de 48.000 pessoas morreram no ano passado, vítimas do HIV-Sida no país, contra perto de 50.000 em 2020, um universo de 2,4 milhões de pessoas que vivem com o vírus atualmente, de acordo com o Conselho Nacional de Combate ao SIDA. Por que existem estes homens e mulheres conhecidos como sugar daddies ou sugar mommy? A sua existência pode estar ligada a normas sociais. Uma das que mais salta à vista é a que diz que, quando a menina começa a namorar, os pais não pagam mais suas despesas. Sem poder contar com o apoio dos pais, muitas meninas tentam encontrar alternativas.
Em alguns casos, são os próprios pais que entregam essas meninas para estes senhores, alegadamente porque perderam a pureza e, se a comunidade souber, será uma vergonha para a família. Estes jovens deixaram claro um dos grandes riscos das relações intergeracionais, que é a propagação de doenças como o HIV. E a Cíntia Cornélio, a menina que vamos conhecer na rubrica a seguir, ela percebeu isso muito cedo, com 14 anos apenas. Exatamente, telespectador, com 14 anos. E com essa idade, ela decidiu ajudar outras meninas como ela a evitar este e outros problemas. Acompanhe. Meu nome é Cíntia Fazenda de Mande. Tenho 17 anos, estou na 12ª classe na Escola Secundária de Noroeste 1. Meu sonho é de ser engenheira civil. Sempre gostei de apreciar construções, saber como elas são feitas, o designer em si. Sou ativista há 3 anos. Tudo começou em 2020, o ano do coronavírus, né? Numa época em que as pessoas estavam desesperançadas por causa da doença. Bom, o ativismo veio como uma forma de refúgio. Antes do ativismo, eu era uma pessoa muito fechada, não me relacionava muito bem com as outras pessoas. O ativismo veio me impulsionar a ser uma pessoa melhor. Me deu força para falar, me deu vontade de conhecer novas pessoas, conhecer novas histórias. Eu espero que o que eu diga seja algo que a pessoa possa refletir sobre. Que a pessoa não veja aquilo como uma ofensa, mas sim como um ensinamento. Para que levem isso adiante e possam mudar a sua forma de ver as coisas, não é? Isso não é vida. Depender de outra pessoa para conseguir as coisas. Você é capaz, você tem 2 braços, tem 2 pernas, tem uma bela mente e um bom cérebro. Você pode conseguir aquilo através dos estudos, através dos ensinamentos, de trabalhos que podes fazer. E há esses homens que se aproveitam desses menores, porque isso é aproveitar-se, né? Porque sabemos que nós, como ainda somos crianças, nós somos pessoas fúteis, gostamos de coisas. Então, quando alguém nos dá essas coisas, nós logo não pensamos nas consequências. Então, gostaria de dizer que, para essas pessoas que fazem isso, que repensem um pouquinho sobre suas ações. Não só para os homens, mas também para as meninas. Na internet, nós temos acesso a muita coisa mesmo. Coisas que menores de 17 anos não podiam ver, mas eles veem. E na internet sempre existe aquilo de aparências. E as pessoas agora vivem muito sobre isso. Então, se eu não tenho isto, mas a minha amiga tem, eu vou querer ter a qualquer custo, sem me importar com as consequências. E isso acaba levando muitas jovens a essa vida. Bom, uma forma de reverter é consciencializando as meninas, né? Que é uma coisa que já está a ser feita. Não só as meninas, mas também os pais. Porque os pais não têm dado muita importância a isso. Só dão um telefone e dizem, fica com ele. Mas não querem saber o que ela usa no telefone, o que faz com o telefone, o que ela precisa do telefone de verdade. Então, eles acabam negligenciando, ou não dão muita importância, ou não dão aquele acompanhamento que as pessoas que elas merecem, né? Não dizem as coisas. Há muita falta de conversa entre pais e filhos. Isso acaba levando as crianças a serem mais influenciadas pelo que elas veem na internet do que porque elas escutam dos pais. Aqui na zona sempre há aquilo de te chamarem de matraca, não sei o que, outros até se espantam, dizem, não, estás a mentir, como assim, você não namora, como assim, você não sai? E na escola
tanto por eu falar muito sobre esse assunto, as pessoas já me conhecem na minha sala, dizem, aquela é aquela feminista, que é melhor não falar coisas nesse sentido. Então, quando sempre há essas situações, né, eu tento ao máximo não me deixar abalar por maus comentários de certas pessoas. Isso que minha mãe tem em pé é o apoio das minhas irmãs, da minha mãe, porque elas sempre me dizem, Cíntia, você não pode se desviar. Você é o futuro desta casa. Nós queremos te ver na faculdade, queremos te ver a trabalhar. Então, elas sempre me dizem, Cíntia. Sempre me colocam, quando estou para baixo, sempre me colocam para cima, sempre, em todas as situações. Poxa, era muito bom que tivéssemos mais Cíntias nos bairros, nas Cornélio, comunidades. imagina uma Cíntia em cada bairro, em cada quarteirão. Era muito interessante que tivéssemos Cíntias que entendessem os problemas ligados a sugar daddies, que entendessem os problemas ligados à violência, que entendessem os vários problemas ligados a mitos e normas sociais, Vina. E por falar nisso, Cornélio, há uma resposta muito ligada ao que estás aqui a dizer, que nós prometemos dar ao nosso telespectador. Exatamente. E que tal darmos agora? Seria perfeito. Vamos a isso. Por que os homens se envolvem com mulheres mais novas? Segundo a revista Intercâmbio, o relacionamento com uma mulher mais jovem é visto pelos homens como uma forma de afirmar a sua autoestima, uma forma de validação social da sua masculinidade. Mas há mais. Uma das principais justificações e das mais comuns é a satisfação sexual. Mas a disparidade de idade muitas vezes significa que eles exercem o poder e autoridade na relação. Quanto mais nova, menos tem a capacidade de negociar, por exemplo, o uso do preservativo. Se fizéssemos a pergunta para as raparigas, por que elas se envolvem com homens mais velhos? A resposta, segundo Luke e Curza, citado pela mesma revista, seria 1. O sexo pode ser trocado por dinheiro e coisas materiais. 2. Os homens mais velhos preferem parceiras jovens adolescentes, pois julga-se que estão livres do HIV. E 3. O declínio das estruturas tradicionais da sociedade. O resultado disto são as altas taxas de infecção por HIV. Segundo a revista Intercâmbio, as mulheres e jovens de 15 e 24 anos têm as taxas de infecção de HIV mais elevadas do que os homens da sua idade. A sua maior vulnerabilidade é em parte atribuída às relações sexuais com homens mais velhos. Como já disse o Cornélio, entre outros, o machismo e as normas sociais são o grande calcanhar de Aquiles e nós precisamos lutar contra esses males. Bem, estamos mesmo a terminar, mas vamos lá terminar com um apelo. Vamos lá evitar ser sugar daddies. Não importa a situação, vamos lá evitar nos relacionar com crianças. É errado. Estamos a contaminar e a nos contaminar com várias doenças, incluindo o HIV. Vamos lá ser um pouco mais responsáveis, hein? Como adultos que somos, não é isso? Não há tempo para mais. Obrigada pela companhia. Até para a semana.